Hoje assistiremos ao documentário que aborda os primeiros meios de comunicação aqui no município. E tudo isso contado por idosos que vivenciaram essa época de transformações. Acompanhe. Vila Nova da Rainha Imperatriz, candeia nas águas, um brilho, é luz em delírio no teu pôr do sol. Natureza pra se decantar, onde a lua prateia o rio mar. Nas barrancas dos lagos dos Endes, paixão inclemente, convite de amor. Parintins, dobram sinos de Maria em tua fé, de um povo humilde quem canta caboclos entoam umas belas canções da serra, as terras do Paurá, da magia dos seus paranás. Do meu peito eu lanço um grito no azul infinito que é de Parintins. Vou sempre te amar, vou sempre te amar, vou sempre te amar, vou sempre te amar, sempre te amar. Encontrar no velho uma forma de reconstruir o modo de vida, um cenário, um acontecimento antigo, é buscar a essência de uma história, na qual sem ele seria praticamente impossível visualizar e recontar os fatos que mais marcaram e contribuíram para o desenvolvimento de uma determinada sociedade. A Cantel foi a primeira companhia de telecomunicações na Amazônia. Para se manter informados, a população daquela época tinha que agendar horário na empresa e aguardar a pessoa responsável pelo aviso e chamá-lo em casa. Então foram instalados aqui umas filiais da central que ficava em Manaus, que era a Cantel, era a Companhia Amazonense de Telecomunicações. Ela foi fundada em 67, né, no dia 4 de maio de 67, e eu fiz parte dela desde o início, desde a montagem aqui dos equipamentos. Foi o meu primeiro e único emprego que eu tive na minha vida, foi na Cantel, né? Aí de lá passou para a Telamazon, tá? Aí antigamente era rádio micro-ondas, né? Depois passou para os canais da Embratel, que aí já era via satélite, né? Aí passou para a Telamazon e está até hoje como Telamazon, né? Agora já mudou para Claro, aí vai mudando foi vendida para coisa. Eu trabalhei lá durante 30 anos, 1 mês e 17 dias. Foi meu tempo todinho de lá, de Telamazon, de Cantel e Telamazon. Todas as pessoas que queriam falar com alguém que estivesse fora de Parintins iam lá e solicitavam uma ligação. Era feito pela atendente, ela bilhetava a solicitação da pessoa, né, registrava, e de lá passava os dados, você fornecia o número do telefone e ela discava, e quando a pessoa atendia do outro lado da linha, ela mandava você entrar numa cabine e você falava. Aquilo era cronometrado e depois você pagava a tarifa referente aos minutos que você falava. Foi a primeira empresa em ligar o Amazonas, ao estado do Amazonas, né, à capital, que até então não tinha, era só telégrafo. E isso aí trouxe grandes melhorias, você resolvia os seus problemas, como hoje você resolve com o celular, naquele tempo não tinha celular, você usava a Cantel. Era falho, mas às vezes você conseguia falar bem e resolvia. Primeiro veio a Cantel, né? Depois veio a Rádio Alvorada. E eu tive a felicidade de trabalhar fazendo a fiação da mesa da Rádio Alvorada de Parintins.
Na oportunidade, quem era o bispo era o Dom Arcângelo. Inclusive, ele me convidou para trabalhar lá no coisa, mas nós não se unimos bem em matéria de finanças e eu acabei ficando na Cantel e permaneci até esse tempo todo. Porque era só essa comunicação que tinha, né? Não tinha outro meio, era só nela. Todo mundo vinha aí, marcava horário, que queria falar ou com o irmão, ou com filha. A minha irmã, a filha dela estava em Santarém estudando, ela tinha que vir. Aí ela marcava horário para ela ir falar que ela podia vir e a gente ia esperar lá dentro, né? A moça chamava, dizia, sua mãe já está aqui. Graças, já está aqui a sua mãe, pode vir. Aí ela chamava, ela vinha e a gente se comunicava. Na década de 60, Dom Arcângelo Tcherqua elabora um projeto para criar uma rádio na cidade. Mesmo com a dificuldade imposta pelo cenário político na época, os padres Francisco Lupino, Padre Mani e equipe conseguem a concessão do governo federal e instalam, em 1º de outubro de 1967, a primeira rádio do Baixo Amazonas em Parintins. A rádio foi fundada para ajudar o povo, as comunidades aqui do Baixo Amazonas, que naquela altura, 1967, estavam ilhadas do contato regional. Quer dizer, podiam até conhecer os acontecimentos do mundo inteiro com Rádio Nacional, etc. Mas o que acontecia em Parintins, em Barreirinha, em Amundá, aqui nossos amigos do Pará, ali Terra Santa, Faro, tudo este Baixo Amazonas até Maués, toda esta área bem grande. Não tinha ligação entre eles, se desconheciam, até parentes que viajavam ou que alguém que adoecia na cidade não tinha como depois veicular alguma notícia, alguma coisa aos próprios parentes, amigos, de onde ele vinha. Por isso era uma situação muito séria. Outro aspecto era o aspecto também educativo, o aspecto da saúde e também religioso, quer dizer, um povo que era sem contato comunitário e pessoal com o ambiente onde ele vivia. O povo recebeu a rádio com entusiasmo, porque nós falamos, não sei, de Parintins, o nome das pessoas, tinha entrevista, tinha a Hora Alegre da Criança, desde aquele tempo, sobretudo noticiários, pessoas que vinham ouvir, etc. Mas, quer dizer, o povo se sentiu representado, se sentiu, podemos dizer, protagonista, porque quem eram também os locutores era o pessoal daqui. Tinha o padre Emílio Butelli, que era o engenheiro, que antes de ser padre, né? Neste campo eletrônico, etc., deu muita ajuda, porque ele passava até horas de noite lá no transmissor para consertar, para agitar, de maneira que de manhã cedo a alvorada já estava no ar. Foi uma coisa como se chama-se, épica, de epopeia, de coisa. Também o povo gostava de se ouvir, de participar, etc. Leva a Vila Amazônia, quilômetro 25, convida as comunidades e o povo em geral para festejar o seu padroeiro Santo Antônio. Antes do rádio, a comunicação só era possível por meio de cartas levadas por embarcações. A demora da chegada da notícia criava expectativa e ansiedade na população. Para melhorar a interação entre o homem da cidade e o homem do campo, criou-se o programa de avisos Mensageiro da Amazônia. O Mensageiro da Amazônia ele acompanha todos os anos de fundação da Rádio Alvorada, é um dos primeiros programas que condiz, na verdade, com a finalidade com que foi fundada a Rádio Alvorada. Dom Arcângelo, na época, um homem de muita visão, a gente tem que considerar isso, porque ele, na época, quando falou em fundar uma rádio, alguém talvez tenha chamado ele de louco. Uma rádio numa cidadezinha desse tamanhinho aqui,
O mensagero mas ele tinha uma visão que Parintins ia chegar onde chegou e ainda vai chegar muito mais, com certeza, com a Rádio Alvorada sendo uma das pioneiras do rádio no interior do estado do Amazonas. E o Mensageiro da Amazônia continua ainda até hoje cumprindo com a sua missão, e é um programa que não sai fora de moda, não. O Mensageiro da Amazônia ele se faz necessário na Rádio Alvorada porque há necessidade de quem está na cidade que precisa se comunicar com o interior. A Rádio Alvorada, sem o Mensageiro da Amazônia, muita gente ficaria sem comunicação no interior do município de Parintins. Bom, minha gente, nós estamos chegando ao final do Mensageiro da Amazônia. Antes, porém, quero mandar um abraço à dona Lita, lá na comunidade do Parananema, que está na escuta do programa. A ela um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. A mamãe uma vez contou que nos primeiros tempos, ela era um vizinho, 2 vizinhos, eles eram compadres. Comprou um radinho, né, pequeno, um tamanho desse, parecido. Ela chegou lá, ei, compadre, então me deixa. Eu, compadre, a gente lá conversando, mas compadre. Eu fui na cidade, eu já comprei um aparelho que pega todas as coisas, a gente já sabe até conversar por aí com os outros, que a gente já dá as novidades, as notícias do que conta aqui. Deixa eu buscar. Aí ela pega, ele entrou para dentro, botou em cima da mesa, abriu o rádio começou a tocar, começou a falar. Nesse dia, aí o homem disse assim, compadre, pelo amor de Deus, jogue esse seu aparelho fora. Uma formatura de uma caixa, de uma caixinha. Agora, toca, fala, só vê a voz, a gente não enxerga. Isso é coisa do Satanás. Credo em cruz. Vambora, minha velha, vambora. E fui pegando na mão da mulher e lá fui puxando, porque nunca mais fui na casa do compadre dele, porque o compadre dele tinha um Satanás que falava na casa dele. Em 1902, o TACAP foi o primeiro jornal impresso a circular em Parintins com os gêneros literário, científico e noticioso, sob a direção de Furtado Belém. Mas os registros se perderam no tempo. Os principais jornais foram Parintins, 1907, A Flama, na década de 60, A Tribuna, Tribuna Parintins, Fim de Semana, Tribuna Cultural, O Parintins, Informativo Municipal, na década de 80. De 60 para cá eu conheci a Tribuna, que surgiu na década de 60, também informativos da Prefeitura, o Jornal Horizonte, hoje é Novo Horizonte, né, da Diocese, o Médio Amazonas, que era um tabloide. Então, esses jornais aí, eles favoreceram muito assim, o desenvolvimento das pessoas, da própria educação, né? Envolveram muito, influenciaram muito. Então, a imprensa, de modo geral, ela já faz muito tempo que chegou aqui em Parintins. Que mais era na base da tipografia e também base do mimeógrafo, sabe? Pessoas traçavam todinho as páginas do jornal e depois datilografavam, aí depois passavam para o mimeógrafo, sabe? Aí assim que devolvia. Era difícil a gente, né, o jornal impresso, era difícil a gente trabalhar com ele, né? Porque era linotipo, sabe? Eram uns botãozinhos, sabe? Letra por letra, colocava tudo, assim que era, sabe? Era difícil mesmo. E às vezes quem estava ali, o encarregado, às vezes ele colocava a letra errada, sabe? Colocava a letra num lugar da outra e ficava truncada a palavra, assim. E hoje não, está mais difícil de corrigir, né? O computador corrige na hora. Então há essa possibilidade assim, de mudança nesses termos. Porque a tecnologia hoje já está acompanhando, né? Naquele tempo era mais difícil. Com o passar dos anos, os meios de comunicação se desenvolveram e foram criados outros jornais impressos, como Novo Horizonte, Repórter Parintins,
Plantão Popular. Em meados da década de 70, surge em Parintins o primeiro aparelho de televisão. Na época, as famílias que não possuíam a TV assistiam a programação pelas janelas das casas onde haviam os aparelhos televisivos. Quando eu morava na Paz de Andrade com meus pais, meu pai veio de Manaus e trouxe uma televisão. Por sinal, foi uma das primeiras aqui em Parintins, na nossa rua, né? Aí a vizinhança, quando chegava à noite, aí o povo que não tinha, ia todo mundo lá para casa assistir aquela festa, né? Era novidade. Naquele tempo eu me lembro muito bem que passava O Homem no Fundo do Mar, passava o Ciborgue. O pessoal gostava de assistir a Jornada nas Estrelas e também os programas que vieram, tudo era novidade, porque antigamente a gente só tinha rádio aqui em Parintins. E ainda era preto e branco nessa época. Logo a primeira televisão que nós tivemos era preto e branco. Para nós era novidade, né? As notícias, porque a gente estava vendo, porque naquele tempo a gente escutava tudo do rádio, as novelas que eram já... que a gente escutava no rádio e na televisão a gente já via com a imagem, né? A partir assim das 7, 8 horas da noite a gente se reunia, aí os donos de televisão colocavam lá no último volume mesmo, né? Pra gente ouvir, né? E lógico que parece que todo mundo tinha um sistema assim mais educado. Então ficava aquele silêncio, né? Assistindo as novelas, assistindo os programas de calouros, e a gente, para nós era muito importante, né? Que na época, né? Tinha o seu Ironildo, que hoje é falecido já, e tinha uma televisão ali lá na Chã. E a gente ia daqui para lá para assistir a novela lá no Ironildo. Todo mundo, e ficava aquele pessoal, tinha pessoas que levavam até cadeira, né? Para sentar, né? Para assistir. E para nós era uma diversão, né? Na época a tecnologia naquele tempo era menos avançada que hoje, né? Hoje é diferente. Eu passava um mês fazendo procura de código, pesquisa de código, para poder liberar a programação de um dia. E essa era muito difícil. Quando nós rodávamos uma música, por exemplo, de Chico Buarque de Holanda, que era censurada como A Construção, uma música muito bonita do Chico Buarque de Holanda, nós éramos alertados através de ofício do Dentel e da censura federal para não tocar mais aquela música. Então, a ditadura chegou realmente de verdade aqui em Parintins. Inicialmente a gente não sabia das estratégias que os militares tinham para controlar o trabalho que os repórteres faziam. E dentro desse sistema, eles infiltravam pseudos repórteres, jornalistas dentro da redação para ficar, né, trabalhando junto com a gente, acompanhando a gente, fazendo fotografias com a gente, e escrevendo alguma coisa para o jornal. E, na realidade, eram agentes, né, da ditadura militar que estavam lá para monitorar tudo que se fazia. E depois de algum tempo de experiência que a gente foi descobrir quem eram eles. Era o sargento fulano, era o sargento cicrano, né, o tenente que vivia por lá, tal, que vivia se fazendo amigo da gente, né? Para a gente se comunicar só pelo correio. Agora, se colocava uma carta no correio naquela época, levava 3 dias para chegar em Manaus. O telefone não tinha daqui para lá. Então mudou muita coisa e melhorou por isso. Olha, hoje eu tenho irmãos morando fora do estado, em outros estados, tenho filhas, tenho uma em Manaus, mas eu me comunico com ela a hora que a gente entende que deve se comunicar. Primeiro não, por exemplo, como nós estamos agora. Você chegava aqui, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha aparelho nenhum. Então você vinha para conversar com a gente, fazer que a gente se conhecia melhor.
Hoje, tudo isso que a gente não tem conhecimento das pessoas. Conhece assim na rua, passa, coisa, mas ninguém conversa. Na época, primeiro era por bilhete, carta e assim, aqueles que sabiam ler, que eu nunca estudei, né? Aí sabiam ler, escrevia para outro, e aí era preciso, assim, por exemplo, mandar uma pessoa, leve esse bilhete, fulano de tal, ou quando não, era assim, depois do bilhete, era assim, a rede de telegrama. Agora essa rede de telegrama, eu nunca descobri, nunca meu pai me disse como era para a gente adquirir aquela voz, para conversar consigo, para conversar com fulano, mas era uma rede de comunicação, e eu não sei. Então depois disso, o que foi que aconteceu? Existiu o rádio. Aí do rádio foi o quê? O aviso. Já passava do interior, passava para outra cidade, assim já foi o rádio, né? E depois do rádio, na época, aí apareceu o quê? O telefone. O telefone para nós já se tornaria mais fácil. Aquele aviso que ainda mandava por ali, às vezes deixava clarear para sair pelo rádio, aí já ficou fácil, porque eu queria urgente, né? Logo eu comunicava, aí eu falava com a pessoa. E hoje já tem outras coisas ainda melhor. Que eu não sei como é que dá o nome dessa, pela internet, né? Que fala, enxerga ao vivo, e aí já se tornaria mais fácil. Se eu quiser falar com meu filho, com a minha família, aí eu trabalho pela internet e aí estou enxergando a imagem, estou enxergando tudo ao vivo mesmo, parece que está próximo, mas está onde? Está em Manaus, tem Santarém, não sei por onde. Então, mais ou menos até isso que eu sei. Para nós, hoje está muito mais fácil. Hoje em dia, o que a gente tem visto muito, que a gente tem, todo mundo que até eu já tenho, é celular, que a gente se comunica, e é uma comunicação ligeira, que a gente pode se comunicar urgente com as pessoas, né? E vendo assim o desenvolvimento da comunicação, né? Eu vejo que ela foi avançando cada século, né? E chegou num momento assim muito importante que agora nós podemos nos comunicar em qualquer lugar do mundo rapidamente, né? Para mim todas foi maravilhosas as comunicações, né? Porque era muito importante, era a carta muito importante. Depois, quando apareceu o rádio, já foi mais importante. Depois veio o telefone, melhor ainda. E agora a internet melhorou bastante. A lembrança é tudo aquilo que compõe uma história. O passado fazendo com que dentro de cada ser humano, esse passado aflore-se na consciência em forma de imagens, lembranças.
Nada mais justo do que conhecer as origens da comunicação em Parintins, vindo de quem mais acompanhou esse processo. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau!